Prontinho. Agora tá na hora de você me provar que você prestou atenção na minha explicação e que aprendeu tudo sobre concordância verbal. Vamos lá? Então me acompanhe aqui nesse livro que começa na página 13. Diz assim, olha: nesta seção você vai estudar algumas alterações que os verbos costumam sofrer para se adequar a outras palavras em uma frase. Primeira questão. Observe a imagem a seguir e leia a legenda abaixo dela. Em seguida, responda as questões. Então, eu tenho aqui a imagem e logo abaixo dela tem a legenda. A legenda diz assim: o atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Letra A. Quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Nessa legenda aqui, quais são os dois verbos, as duas formas verbais? Vamos destacar juntos? Então pega aí seu marcador de texto, ou o seu lápis de cor, ou o seu lápis mesmo, e completa e destaca aqui junto comigo as duas formas verbais. Olha, eu tenho a primeira forma verbal, que é terminou, e a segunda forma verbal, terminaram. Os dois são formas verbais do verbo terminar, correto? Então, quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Terminou e terminaram, ok? Letra B. Complete as lacunas com singular ou plural. Agora eu quero ver você responder. Atletas e atleta. Qual desses substantivos aqui está no singular? Qual deles está no plural? É só responder se atletas é singular ou plural. E atleta, singular ou plural. Ok? Bem, o verbo terminar sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo atleta no singular e depois sofreu outra alteração para concordar com o substantivo atletas no plural. Olha, eu vou voltar aqui na legenda para você observar comigo. Olha, aqui diz que o atleta terminou. O atleta é um substantivo que está no singular. Então, o verbo concordou com esse substantivo no singular, ficando na forma terminou. Já aqui embaixo diz que os atletas terminaram. Os atletas está no plural, então a forma verbal modificou para concordar com o substantivo que foi para o plural. O atleta terminou, os atletas terminaram a competição. Observou? É exatamente isso que está explicando aqui, ok? Segunda questão. O verbo terminar mudou sua forma para concordar com o substantivo atleta, ora no singular, ora no plural. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam com o gênero masculino e feminino do substantivo ou número singular e plural do substantivo. Quando a forma muda de atleta para atletas, eu estou falando de masculino e feminino ou de singular e plural? A própria questão já está dizendo para você, olha, observa aqui, ó. Olha como a própria questão já responde para você, olha. É só você ficar ligadinho aí, ok? Terceira questão. Você já estudou que os pronomes pessoais podem substituir substantivos? Lembra que nós falamos disso sobre quando estudamos as pessoas do discurso?
Veja a seguir os pronomes que poderiam substituir os substantivos atleta e atletas. Então, o atleta é um substantivo que pode ser substituído pelo pronome ele. Então, ele se refere ao atleta. Quem é ele? O atleta. E os atletas pode ser substituído pelo pronome eles. Quem são eles? São os atletas. Então, o pronome é usado para substituir o nome, que é o substantivo, ok? Agora, empregue nas frases abaixo o verbo terminar no tempo passado, de acordo com o pronome em destaque. Então, aqui você vai ter que seguir duas regrinhas. Primeira, tudo vai ser completado com o verbo terminar. E segundo, tem que estar no passado, ok? Então, no passado, vamos colocar a palavra ontem na nossa cabecinha, tá? Ontem é passado. Então, lá na sua cabecinha, você vai colocar a palavra ontem. Então, ontem eu, o verbo terminar. Eu vou dizer que ontem eu, completa aqui, a competição em primeiro lugar. Ontem nós, o verbo terminar, como vai ficar aqui? Ontem nós, a competição em segundo lugar. E ontem ela, como fica o verbo terminar aqui com o pronome ela? Ontem ela, a competição em terceiro lugar. Ok? Você vai completar as 3 frases com o verbo terminar. Lembrando que esse verbo tem que concordar com os pronomes e colocando ele no passado. Por isso eu estou te dizendo para colocar na sua cabeça a palavra ontem, porque nós estamos falando de passado. Quarta questão. O verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Portanto, é correto afirmar que os verbos também se alteram para concordar com. O verbo também muda para concordar com a pessoa do discurso, que é o mesmo que pessoa gramatical, ou com o grau aumentativo e diminutivo. Nós falamos alguma coisa sobre aumentativo e diminutivo? Porque sobre pessoa do discurso nós falamos. Nós falamos que o verbo muda sua forma para concordar com a pessoa do discurso. Tá lembrado? Pessoa do discurso, os pronomes, ok? A mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome é chamada de concordância verbal. Concordância verbal, então, é a mudança que o verbo sofre. E para que o verbo sofre essas mudanças? Para concordar com o substantivo ou o pronome, ok? Página 15. Número 1 diz assim: reescreva a frase a seguir, substituindo o pronome ele pela pessoa indicada, fazendo as alterações necessárias. Nós fizemos uma questão dessa quando a gente fez o primeiro vídeo, que nós fomos substituindo o verbo para concordar com um novo pronome, tá lembrado? É exatamente isso que você vai fazer aqui, olha. A frase diz que ele gosta de tocar violão. Se eu tirar o ele e no lugar de ele eu colocar o pronome eu vou dizer que eu gosta de tocar violão? Não, né? Eu gosto de tocar violão, ok? E você? O verbo é gostar.
eu digo que ele gosta e que eu gosto. E você? Você de tocar violão. Completa aí. E nós? Voltando, ó. Ele gosta, eu gosto e nós de tocar violão. Vocês. Como que vai ficar vocês nessa frase? Vocês de tocar violão. E eles? Eu vou dizer que eles de tocar violão. O verbo gosta vai precisar mudar, modificar a sua forma para concordar com cada pronome desse aqui, ok? Caprichem. Segunda questão. Passe as frases a seguir para o singular. Aqui a frase está no plural, olha. Os jornalistas erraram. Como ficaria essa frase no singular? Os jornalistas vai virar o jornalista. E como fica o verbo? Eu vou dizer que o jornalista erraram? Não, né? Eu vou precisar fazer uma modificação. O verbo vai mudar, modificar a sua forma para concordar com o substantivo que você vai escrever no singular. Então, você vai dizer que o jornalista... Como é que vai ficar essa forma erraram aqui? Letra B. As crianças adormeceram. As crianças no singular vai ficar a criança. E como vai ficar a forma adormeceram? Ela vai fazer uma mudança. Porque você vai dizer que a criança adormeceram? Não, não. A criança... Faz a mudança aqui no verbo para concordar com o substantivo a criança. E a terceira e última questão diz assim: passe as frases a seguir agora para o plural, agora é o contrário. A frase está no singular e você vai escrever ela no plural. Então, a encomenda chegou. No plural, eu não vou dizer a encomenda, eu vou dizer as encomendas. E como vai ficar a forma chegou? Se são as encomendas, eu vou dizer que as encomendas faz a mudança aqui do verbo chegou. A criança brinca. No plural, eu digo as crianças. E como vai ficar essa forma verbal para concordar com as crianças? Eu não posso dizer as crianças brinca. Eu tenho que dizer que as crianças... Responda tudinho aí. Eu espero que você tenha aprendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas se tiver ficado qualquer que seja, é só chamar aqui no grupo. Combinado? Um beijo para você. Eu te amo.